Olá, eu me chamo Erli Rose Fonseca, agora exerço a profissão de advogada, mas fui funcionária pública. Eu gosto muito de ler e de escrever poesias, romances e outras coisas, e gostaria de mostrar os livros que eu estou lendo e que eu gosto a partir de agora. Convido todos a participar dessa viagem. Então, nessa viagem eu vou mostrar os livros que eu mais gosto, que mais me chamaram a atenção, que mudaram a minha vida ou que eu ainda estou tentando que mude. Vamos lá! Nessa sacola, eu vou deixar essa sacola aqui e vou buscar o livro. Este é o livro, é o primeiro livro. Eu considero o único, que é a Bíblia. Eu li toda ela já uma vez, estou lendo novamente. E os ensinamentos que ela me trouxe, além da história, da cultura e dos lugares onde Jesus andou, que eu acho maravilhoso, para mim é um ídolo, eu sou cristã. Então, a Bíblia para mim não é o melhor livro do mundo. A Bíblia para mim é o único. E a partir disso, eu tenho outros livros que eu considero importantíssimos. Este livro aqui, Osho, o livro do ego, é um livro que me trouxe muito ensinamento de reconhecimento do meu ser, da minha alma e aprendizados que eu jamais imaginei que eu teria com outros livros como esse aqui. Esse foi um livro fundamental e está sendo ainda porque eu estou lendo novamente ele, porque é maravilhoso. Este livro aqui eu comprei, ainda não li, está na fila. É por causa da Livraria Mágica de Paris, que é um livro de Nina George, que eu acho um dos melhores livros que eu li até hoje. Adoro esse livro. Adoro a Livraria Mágica. Terra dos Homens, eu andava procurando, porque eu queria comprar de Saint-Exupéry, porque eu sempre cito que a gente, quando chega numa casa, pede desculpa se a casa está bagunçada, pede desculpa para as visitas, e nesse livro mostrava que o aviador chegou no local e entrou numa casa e a casa estava cheia de buracos e a pessoa jamais se desculpou por causa disso, apenas tratou ele bem com carinho e tal. E entre outras coisas, o livro é maravilhoso, Terra dos Homens. Além disso, esse aqui eu ganhei há pouco tempo, não li ainda. E o Outlander é uma trilogia, são 12 livros, eu acho, da Diana Gabaldon, que ela tem o mote de ter voltado para o passado. Já tem uma série famosa, esses livros são bons, mas só que assim, no final deles eu tenho críticas a fazer à escritora, porque ela é muito, muito detalhista e ela me parece que ela gosta de ganhar dinheiro, porque ela começou a aumentar e a contar histórias, 10, 12 livros desnecessários para a história. Então, assim, está um pouco cansativo, mas é uma série que eu gostei de ler. Ainda estou lendo. E depois nós temos que ir para a biblioteca. Aqui, na minha biblioteca, eu tenho livro de todos os vieses. Tem livro do Osho, tem livros que são incríveis, que eu até gostaria de ler novamente, mas pela falta de tempo não consegui ler. Tem alguns meio que autoajuda, do Augusto Cury. Eu já li vários, né, mas não é o principal que eu gosto. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de livros que eu gostei muito, 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 muito. São tantos, esses eu não li ainda. Seleções. Eu gostava muito, gostei demais de ler a trilogia Millennium, mas o autor originário, ele faleceu. Ele escreveu 3 livros, a Rainha do Castelo do Ar, não lembro dos outros 2, enfim, depois ele faleceu e alguém continuou, pediu os direitos autorais, sei lá, pediu a ordem e começou a escrever, que é o David Lagerkrantz, e os livros que foram escritos eram de Stieg Larsson, a série, né? E esse aqui não é tão bom, não tem a categoria do autor, mas é um livro que saiu para continuar a história da Lisbeth Salander.
Esse livro aqui é de Blumenau, é a história de Blumenau, Vivências e Narrativas, também. É uma história bem interessante, é uma história do começo da cidade de Blumenau, da origem, né? Deixa eu ver, esse eu não li. Aqui está toda a coleção da Diana Gabaldon, que eu li todos, o último está lá no quarto que eu estou lendo. Ah, aqui está do Stieg Larsson que eu falei. Ó, a menina que brincava com fogo, a rainha do castelo do ar e o último acho que está aqui também. Não, essa é uma biografia do Roberto Carlos. Esse não. Enfim, aqui tem livros que eu gosto também de ler, história, geografia e tem alguma coisa de direito, mas isso é da profissão, não tem nada a ver com outras coisas. A Miriam Leitão também eu comprei crônicas dela, gosto de ler ela, achei bem interessante esse livro. Deixe me ver o que mais que eu tenho aqui que pode ser chamado a atenção por gostar muito, 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 que são os que, deixa eu ver aqui, esse não, esses são mais simples, eu não me chamaram a atenção. Ah, esse aqui sim, Frida Kahlo, a biografia dela, uma mulher incrível. Adorei esse livro, eu ganhei quando me aposentei, dos colegas do fórum também. Li todinho, de cabo a rabo, é um livro maravilhoso, uma história incrível. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que chamou muito mais a minha atenção. Vamos ver. Ah, isso aqui não. Isso não. Esse aqui é um livro espírita, bem importante, do Leon Denis. Problema do ser, do destino e da dor. Ele conforta muito. É um livro bastante bom. Colocaria o Leon Denis, colocaria esse não, colocaria, deixa eu ver. Ah, tá, levaria alguns aqui também. O Vendedor de Sonhos, Augusto Cury. Esse eu não terminei de ler aqueles livros que eu estava lendo. Eu fiz uma lista dos livros que eu já li, o que eu estou lendo, o que eu quero ler. Esse aqui também é bem interessante. Esse livro é lindo, O Guardião de Memórias. É uma história incrível, eu adorei. Tem um viés importantíssimo com relação à síndrome de Down. E O Guardião de Memórias, não vou contar. Se alguém quiser ler, eu estou dando um spoiler. Mas esse livro eu colocaria aqui na bolsa com certeza. Eu acho que a minha bolsa já está cheia, né? Já deu para... eu tenho um livro que não está aqui, que eu emprestei, que eu gostei muito, é Tempo Entre Costuras, de Maria Duenas. Ela é espanhola, eu acho. Não, ela é espanhola, sim. É um livro muito legal, uma história que não está aqui, mas que se tivesse eu levaria junto também. Agora a sacola está cheia e são os livros importantes que eu recolhi para a viagem e a seguir a gente conversa mais sobre cada um deles. Então, eu gostaria de falar sobre os livros que eu levaria para a viagem. Por que eu levaria? Por que eu comprei? Esse livro aqui, Luzes do Sul, eu ainda não li. Eu comprei por causa do livro A Livraria Mágica de Paris, que eu também tenho, emprestei para alguém, de Nina George. É um dos livros mais lindos que eu li. O mote do livro é que o dono da livraria era um barco, né, no Rio Sena, e ele falava para as pessoas mais ou menos tem uma história. Essa pessoa, esse dono dessa livraria, era de uma sensibilidade incrível e ele vendia livros conforme ele acreditava que as pessoas eram. Então, assim, algumas pessoas chegavam lá, eu quero comprar tal livro. Não, esse livro não serve para você. Ele até era invasivo, assim. Não, mas eu quero comprar. Não, mas você tem que levar um outro livro, porque o outro livro serve melhor para você. Então, ele indicava o livro conforme ele acreditava que a pessoa
fosse a alma da pessoa. Eu achei isso maravilhoso. Depois, por trás disso, tem uma história toda da vida dele, de um relacionamento, de um amor, de uma viagem com os amigos. E a Livraria Mágica de Paris sinceramente, é um dos livros mais cativantes que eu li. E por causa disso, eu, conversando numa livraria com uma pessoa bem instruída, ela me indicou esse livro. Ah, tem um outro livro, Luzes do Sul. Eu comprei, vou ler, por hora não li ainda, mas estou ansiosa. O livro do Ego, Osho, é um livro que praticamente quase mudou minha vida. Porque tem um ensinamento assim bárbaro, fantástico, sobre nós seres humanos. Dá para sintetizar ou simplificar dizendo que não é bem, tem que ler o livro para chegar nessa conclusão, mas eu cheguei na conclusão de que, na verdade, todos os nossos males da humanidade é por causa do ego, seja do poder do dinheiro ou do poder do status. Então, por causa dessas situações é que as pessoas esquecem os valores, as famílias, os filhos, os amigos, por causa disso que as pessoas matam e morrem, guerreiam. E assim, parece que para algumas pessoas não tem dinheiro no mundo que seja suficiente. E isso vem por causa do ego, ter mais poder, ter mais valor, ter mais dinheiro, esquecendo que a essência é muito diferente do dinheiro e do poder político também, né? Na verdade não é a política, é a politicagem, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. O livro do Ego é um livro que eu diria que qualquer pessoa devesse ler para entender muitas coisas da vida. Acho ele maravilhoso. Terra dos Homens é um livro fantástico, do Anthony de Saint-Exupéry. Eu li ele por causa do Pequeno Príncipe, que dispensa comentários, né? É um livro quase que eterno, mas o escritor, ele era um aviador e viajava por esse mundo e contava histórias das situações em que ele vivenciava. E esse livro me cativou muito porque tem algumas partes teve uma parte que eu nunca esqueci, aquela questão de que a gente, quando chega pessoas estranhas na casa, a gente fica se desculpando, assim, a casa está bagunçada, a casa é isso, hoje eu não tenho nada para te oferecer, quando na realidade as pessoas não vieram para reparar como a casa está. E num desses dias em que esse aviador chegou num local com um problema no avião dele, ele entrou numa casa que era tudo muito legal, muito bom, as pessoas eram receptivas, mas a casa estava cheia de buraco no chão e o dono da casa não se desculpava, não dizia, ele reparou isso? Não, me desculpa, mas tem buraco na casa, ou eu ainda não reformei a casa. Então eu achei interessantíssimo, além de outras experiências desse autor, que era o aviador, não é? Esse livro aqui, muito bom, fantástico. O Guardião de Memórias é um livro apaixonante, Ele não é trágico, ele não é um livro assim, mas é um livro que vai descrevendo a história de várias pessoas, de uma família, por causa de um segredo muito grande, que era um local em que o médico, ele era médico, casado, e a esposa estava grávida para ter os bebês, o bebê. E era um local de muita neve e tal, que naquela região estava nevando. Aconteceu da mulher ir para o hospital para ter o filho e ele teve que fazer o parto da própria esposa. E ela teve uma criança, dito normal, e de repente foi anestesiada e apareceu um outro bebê, ela tinha gêmeos. Só que a menina era Down, tinha síndrome de Down. E ele tomou uma decisão trágica. Ele resolveu esconder a filha porque ela era Down e ele tinha uma irmã que tinha também síndrome de Down, era PCD, e a mãe sofreu muito, e ele resolveu que a esposa dele não ia sofrer com a filha, e a partir de então desencadeia um sofrimento, um afastamento, um envolvimento da enfermeira que levou a menina, uma história incrível,
e passaram-se muitos e muitos e muitos anos até que se desenrolou, até que se desvendou o mistério, e todas as pessoas passaram a ter um grande sofrimento em decorrência dessa atitude que ele tomou, que foi trágica. O Guardião de Memórias, ele se refere à máquina fotográfica que ele guardava as memórias da família, e é uma história belíssima. A Bíblia é meu livro favorito, é o livro dos livros para mim. Eu digo para minha família que esse livro, ele é para mim o único livro, não é? E não é por questão religiosa, porque eu não tenho religião nenhuma. Eu me considero cristã, gosto da filosofia espírita, da doutrina espírita, mas não sigo como deveria, talvez como devesse. Então eu não me considero uma pessoa seguidora de alguma religião. Eu me considero uma pessoa cristã, que procura observar os valores, né, que Jesus ensinou. E a Bíblia me ensinou muito. E a Bíblia me foi trazida pela minha mãe, Maria Bernadette. Ela amava a Bíblia, ela amava... Eu digo que eu me moldei por conta de duas mulheres. A minha avó, Malvina, que inclusive eu escrevi uma crônica e é sobre ela, e a minha mãe, Maria Bernadette, que era uma mulher diferente, assim. Ela só tinha amor no coração dela, e bondade e pureza. E ela me ensinou a gostar da Bíblia. E eu falei para os meus filhos e para várias pessoas assim, para os meus filhos e para os meus netos, eu quero deixar uma herança para vocês que vale tesouro. E eles desvendaram o que era a Bíblia, e infelizmente nenhum se apaixonou pela ideia, mas é uma pena para eles, porque eu considero esse aqui o maior tesouro e o melhor livro que tem aqui em casa, a Bíblia, e que eu vou levar na minha viagem. O Leon Denis tem o problema do ser, do destino e da dor, também fala sobre a aceitação da nossa vida através do conhecimento pela reencarnação, de que assim, quando nós temos grande sofrimento na nossa vida e não detectamos atitudes que nós tomamos, atitudes ações que nós criamos, então é porque é decorrente de vidas passadas, de resgates, e é por isso então que a gente tem que entender que a dor nunca é uma imposição ou uma situação criada por Deus. Nós criamos as nossas dores, os nossos infortúnios. Deus apenas nos ama e na minha concepção, tem um amor infinito e a justiça. A justiça, ela como que eu diria, quando a justiça chega, não tem volta. Penso que Deus nos cobre de amor para nós sermos felizes, mas quando a gente não faz as coisas como deveria para nós sermos felizes, um dia chega a justiça. Porque quando a gente não faz as coisas para ser feliz, é porque a gente faz as coisas para as outras pessoas serem infelizes. E a dor que nós causamos nos outros, ela volta para nós. E quando volta é a justiça, não tem jeito. Então esse livro trata disso, do nosso ser, do nosso destino e da nossa dor. É um livro importantíssimo, da filosofia espírita. E O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, ele escreveu muitos livros. Aí tem pessoas também que dizem, é autoajuda, não gosto e tal. Eu não vejo assim. Eu vejo assim como um deleite, um prazer ver as histórias, a superação humana. Tem um outro livro que é um dos primeiros que eu li, que é do Augusto Cury. Poxa vida, agora eu não estou lembrada, mas é um livro importantíssimo. Eu já vou lembrar, talvez vou lembrar e vou poder falar. Enfim, é um livro que eu também gostei de ler. Além destes, eu tenho alguns outros que não estão aqui na bolsa porque não couberam, mas que mudaram a minha vida. Tem um livro, por exemplo, que é A Herança Tilsit. Eu não lembro o nome da autora, mas que me ensinou sobre a Inglaterra, uma fábrica de porcelanas e a história daquelas pessoas, e eu me apaixonei pela ideia de olhar pela janela num dia de chuva e tomar um chá com uma xícara de porcelana, bem fininha, desenhada à mão. São histórias assim que vão trazendo para a gente um conhecimento do mundo que a gente não pôde vivenciar e nunca vai poder, não é? Mas que através dos livros a gente pode viajar, a gente pode criar, a gente pode melhorar.
E até lembro, para concluir a minha fala, de um professor que eu tinha na cidade de Concórdia, que tinha uma cultura extrema. Eu não sei qual a disciplina que ele dava, porque é tão importante esse professor que eu acho que ele não dava disciplina nenhuma, ele ensinava cultura e conhecimento. E ele dizia sempre, quase todas as aulas, leiam, leiam pessoal, leiam até bula de remédio de bicha, mas por favor, leiam. Então, eu também acredito na leitura como uma ferramenta para desenvolver o ser humano para melhor. Eu vejo que as pessoas que leem, elas conseguem, pelo menos, aceitar melhor a vida e ser mais felizes. É isso. Eu nunca recebi uma proposta mais cativante que esta, na verdade. Nunca recebi. Eu nunca falei com ninguém sobre um assunto que me cativasse mais do que este. Realmente, por quê? Porque livros, para mim, mudaram a minha vida, na verdade. Quando eu tinha 5 anos, eu consegui aprender a ler. Minha mãe era professora e naquela época era muito difícil uma criança tão novinha aprender a ler. Eu escutei eles falarem no Rui Barbosa. Meu pai tinha bastante cultura e falava no Rui Barbosa, tanto que deu o nome para o meu irmão mais velho. E o Rui Barbosa, eu soube de uma história e acabei lendo que ele ia na igreja rezar para aprender a ler. Quando ele era bem pequenininho, eu tinha dificuldade, ele achava que tinha dificuldade, com 5 anos, e ele ia rezar para aprender a ler. E eu ia rezar também para aprender a ler. Só que eu era tão pequenininha que eu pedia para minha mãe ler as historinhas para eu decorar, para eu fingir que sabia ler. Mas logo eu aprendi. E eu acredito sinceramente que mudou a minha vida a leitura, porque a minha infância na região lá do oeste de Santa Catarina era extremamente pobre e a única distração que eu tinha eram os livros. Então eu devorei a pequena biblioteca da escola e através dos livros eu me distraía, eu sonhava, eu acreditava em Deus e na vida. E minha mãe sempre me incentivava, porque ela era professora, e meu pai tinha muita cultura. O pai lia mais do que a mãe. Então ele não teve estudo, mas ele tinha cultura. E isso, assim, moldou a minha vida. Então os livros para mim sempre foram fundamentais. Tanto que quando eu vejo alguém num ônibus, num trem, numa viagem com um livro na mão, eu penso, essa pessoa tem condição de ser melhor, de ser mais feliz. Essa pessoa tem condição de ter sucesso na vida. Eu acho muito importante a informática, a tecnologia de hoje, mas eu acho um perigo muito brutal as crianças, os adolescentes que não se desligam do celular de modo algum, porque não tem cultura nenhuma, tem uma distração rápida, uma coisa muito fugaz, na minha opinião. Então eu incentivo meus filhos, todos eles leem, gostam de ler, os netos também, alguns eu vejo que estão se desenvolvendo com um livro na mão, tem uma neta, a Maria Luísa, que adora ler. Então eu acho que a leitura é tudo na vida. Essa pesquisa foi muito legal, Douglas, eu te agradeço, porque trouxe um conhecimento, um viés, trouxe uma alegria para mim falar de coisas que eu sou apaixonada, livros. É isso. Obrigada. Falamos dos livros, agora vamos falar um pouco dos filmes. Também adoro filmes. Tem alguns bem importantes, não dá para citar 10% dos filmes que eu noto como importantes. Mas nesse momento eu colecionei aqui alguns, coletei alguns, e vou começar aqui com Perfume de Mulher. Acho um filme muito legal, uma história muito interessante, principalmente pela questão de um rapaz estudante ser levado a sério por uma pessoa deficiente. Essa, na minha ideia, o mote principal, não é? Então, o rapaz conseguiu modificar algumas coisas importantes na vida da pessoa deficiente, que é uma atuação magistral do Al Pacino, e o menino também cresce, né, como uma pessoa pobre, trabalhadora, e cresce como... Tem algumas coisas assim do filme que eu acho comédia, né, interessante, e outras que eu acho lindo, e a dança dele, do tango com a moça, foi assim o ponto máximo do filme. Esse filme aqui, O Despertar de uma Paixão, é uma história belíssima, uma história de um amor verdadeiro
Fala despertar de uma paixão, mas na verdade assim se transformou num amor e numa dedicação de um médico. Trabalhou com questões humanitárias e com doenças numa região, mas tem a história da vida dele, da esposa dele, da criança que eles tiveram, que não era filho dele, mas enfim, que ele criou como filho. É uma história fantástica, de superação, mas de beleza, de outro país, de história de vida. Amei, tem uma poesia aqui também que é divina, na minha opinião. A Viagem de Chihiro é um clássico, não é? Não é para criança, é para adulto, para criança, para adolescente, para qualquer pessoa. Adoro desenhos, tem vários assim, né? Mas esse aqui é, para mim, já assisti algumas vezes, eu acho o melhor na série, nessa questão de série infantil. O Conde de Monte Cristo também é um clássico do cinema. A história de uma superação de anos e anos de prisão e masmorra, a saída, volta por cima, a vingança também, né? Mas a vingança não é uma coisa legal, mas nesse caso aí até que o pessoal acho que gostou. Enfim, foi uma coisa incrível a superação dele quando retornou para a vida que ele perdeu por não ter feito nada, né? Por conta de uma grande injustiça. Dança Comigo também. O principal desse filme que eu achei foi o reconhecimento da esposa, quando ela percebeu que o marido dela só queria ter não uma vida paralela, ter uma diversão sem compartilhar com a família, que era a dança ou novos amigos e tal. E quando a esposa percebeu isso, e havia um amor grande entre eles, ela reconheceu, tinha até pago o detetive e tal para seguir ele, e acabou dizendo, não, chega, deixa ele ter a vida dele, respeitou a privacidade, a individualidade dele e participou até do evento de dança e tal, demonstrando assim cumplicidade e respeito com o casamento. Foi o que me cativou nesse filme aqui. Amor Além da Vida é um filme que trata de histórias de pós-morte, não é? E reconhecimento de vidas ruins no plano espiritual, vidas boas. É um filme que eu assisti algumas vezes porque tem um filho meu que é apaixonado por esse filme. Ele já viu várias vezes, o Alexandre. Eu também gostei bastante disso, da história da pessoa se vendo no quadro que ela pintou no mundo espiritual. Eu tenho um quadro que eu pintei e que às vezes eu gostaria de me imaginar nesse local, encontrando as pessoas que eu mais amei na minha vida, que é meu pai, minha mãe, minha avó e um irmão meu. Já perdi outras pessoas da família, mas o meu irmão, esse que faleceu esse ano, é o que mais me dói até hoje. Acho que vai doer sempre, embora eu tenha conhecimento de que ele está muito, muito bem. Eu gostaria de encontrar ele nesse local do quadro. E esse filme me remete a essa situação. Casa dos Espíritos, meu Deus do céu, anos, né? Uma história que vai se passando por muitas pessoas, muitas famílias, muitas histórias. Tem uma atuação magistral da Meryl Streep, a outra que eu gosto muito é a Glenn Close, né? E todos, né? Mas os principais, aqui foi a Meryl Streep, a Glenn Close, o Jeremy Irons e o Antônio Bandeiras. É um filme fantástico. Eu aconselho as pessoas a verem, não importa o quanto antigo seja, continua sendo uma história incrível. Fernão Capelo Gaivota, nossa, que conhecimento com esse filme. Por quê? Porque ele demonstra que na nossa vida todas as pessoas que querem se sobressair, às vezes com alguma situação nova na ciência, na tecnologia, nos livros, no mundo espiritual, elas são discriminadas, elas são criticadas, e é uma analogia com a vida nossa. Quando nós queremos superação, nós queremos voar mais alto, às vezes não é para fazer mal para ninguém. As pessoas desmotivam e dizem, não vai dar, não tenta, você não vai conseguir. Ou na pior das hipóteses, elas tentam te excluir do meio porque você está tentando superar.
E é o que o Fernão Gaivota fez. Ele voou mais alto do que o bando dele e encontrou lugares inóspitos da terra e pessoas e vidas e conhecimento. Então eu acho que isso aqui é um clássico. E por último, Um Lugar para Recomeçar é uma história cativante, assim, não é profunda, mas ela é uma história, é um filme legal, que bacana também. Tem uma parte desse filme que eu consigo lembrar, que o pai, a moça foi pro sítio onde onde ela foi encontrar o pai do falecido companheiro dela, sei lá, o avô da filha dela, teve vários conflitos, enfim. Mas tem um momento em que o avô da menina, que na verdade é o Robert Redford, se eu não me engano, é assim, ele vai no túmulo do filho e fala assim, olha só, tem que resolver uma situação e não é porque você está morto que você não pode fazer nada. Eu nunca esqueci dessa fala, é bem interessante. Então é isso. Teria outros filmes assim, que agora nesse momento eu não lembro, mas que mudaram minha vida, me chamaram a atenção. Mas teria que fazer uma pesquisa agora para relembrar. No momento é o que eu tenho.